Olá, tudo bem? Esse é um vídeo, talvez ele seja mais autobiográfico do que qualquer outra coisa, que é o seguinte, ficou famoso por agora, assim, quem acompanha esses debates na rede social, o vídeo do Felca, comentando essas questões do TikTok e tudo, né? Isso me fez lembrar uma espécie de meme, né? Do Instagram, eu não me lembro se eu vi no Instagram, na verdade eu acho que eu vi isso por e-mail há muito tempo, na época que o pessoal compartilhava piada por e-mail. Falando que imagina que agora você tem, na verdade eu acho que é um pouco mais tarde, né? Imagina que você tem agora acesso a todo o conhecimento do mundo. Estava falando na época de Orkut, internet, essas coisas, e você usa esse conhecimento para disseminar piadas. O que ele quis dizer com isso, né? E tem uma versão mais recente, que essa eu acho que eu vi no Instagram, que é assim, você tem todo o conhecimento do mundo no bolso. Que antes a gente tinha o mesmo conhecimento, só que tinha que estar na frente do computador e entrar na internet, né? Você tem todo o conhecimento do mundo hoje praticamente no bolso, e você usa ele para ver vídeo de gato. Acho que a proposta é a mesma, nesse sentido. E o Felca, eu acho, né, não sei quem sou eu para falar o que eu acho né, o que a pessoa faz, mas enfim, eu acho que ele tem isso um pouco dentro dele, sabe? Tipo, o quão idiota você precisa ser para ganhar dinheiro, ou o que você está fazendo é idiota o suficiente para dar atenção. Enfim, tem uma reflexão em cima dessa coisa que ele fez com o TikTok, né? Que de fato é uma rede social que praticamente, né, desconheço. E o YouTube, né, de um modo geral, ele é uma rede social fantástica, eu adoro. Uso para entretenimento, óbvio, assisto vídeos de coisas que eu gosto, sei lá, tô querendo assistir um vídeo de uma speedrun de videogame de jogo antigo, eu sou apaixonado por retro games, né, que na verdade são games contemporâneos à minha idade, mas enfim. Eu sou apaixonado com jogos antigos, gosto de ver speedrun, principalmente desses jogos antigos, Master System, Super Nintendo, PlayStation 1, que são os videogames que eu tive mais contato, aí depois, né, o GameCube também que eu tive bastante contato, enfim. Então, é óbvio que eu uso o YouTube para entretenimento, mas o YouTube ele abriu uma porta quando começou, né? A gente via muito vídeo engraçado, mas assim, eu acho que a minha geração, que é a geração muito da transição, a gente entrava na faculdade ainda, ia para a biblioteca estudar, mas talvez no final da faculdade o YouTube aí já estava maior, já estavam uns arquivos PDFs que a gente já começava a achar, já começou essa transição, a gente começou a ter acesso a uns vídeos com videoaulas, né? Diz, nossa, eu preciso aprender mecânica quântica. Ah, vamos ver no YouTube se tem alguém ensinando. Aí você viu um professor de uma universidade, né, uma universidade estrangeira, americana, inglês, sei lá, dando uma aula daquilo ali, assim, nossa, vou assistir a aula desse cara também e tal, enfim. A gente tava com essa expectativa, pelo menos eu senti isso e os meus colegas da universidade sentiram isso também, que o YouTube era aquela ferramenta muito bacana, que você virava entretenimento e muita informação legal. Hoje, ele tem muita coisa de entretenimento, né? Aliás, hoje ele tem muita coisa de informação, muito mais do que aquela época, e coisas fantásticas. Mas eu acho que a quantidade dele como entretenimento e como idiotice tá assim num nível absurdo, sabe? A gente está invertendo valores, sim, e eu não estou falando de valores da família, não é isso, não. A questão é que a gente está dando importância para coisas que não são importantes. E isso tem muito a ver com a questão do Felca, né? Dessa questão do TikTok. Ah, o TikTok é uma rede social só de imbecilidades? É óbvio que não, apesar de que não tem TikTok, mas enfim, eu acredito que não. Eu tenho grandes amigos que trabalham com música e tal, a pessoa posta coisa de música lá, coisas fantásticas e tal, arranjos, massa. Então, tipo assim, tem alguma coisa lá que é muito legal, mas a maioria não é. E a maioria no YouTube também não é. Então a gente tem uma grande ferramenta de disseminar informação que a gente está deixando morrer,
a internet está morrendo, entre aspas, né? Eu não estou falando morrendo no sentido que não está tendo mais usuários, ela está morrendo no sentido que a gente está dando valores, a gente não está trabalhando em cima da ferramenta do jeito que eu acho que ela poderia ter potencial para ser. É aquela, me lembra um pouco nos livros de história, século XVIII, que é aquela coisa do tipo assim, a revolução industrial vai acabar com a fome no mundo, cara. Nós estamos conseguindo fazer produtos de maneira manufaturada, automatizada. Olha só, a gente consegue distribuir roupa. Quer dizer, você tem um pensamento que a coisa surge e você fala, cara, a gente resolveu muitos problemas e a gente consegue tornar isso equitativo. E na verdade, o que fez isso? Ah, beleza, concentração de renda, aumento da desigualdade. A gente consegue suprir as coisas e a sociedade aumentou a desigualdade. Quer dizer, não que as coisas agora sejam piores, né, do que no século XVIII, não é isso que eu quero dizer, mas eu falo assim, a gente já tem o potencial, sabe? E a gente não usa esse potencial. E hoje isso bateu muito forte, que eu acho que é o tema do vídeo, que é o seguinte. Eu estava fazendo um atendimento, eu sou de uma cidade, Betim, Minas Gerais. Eu estava fazendo um atendimento hoje, junto com a advogada que trabalha comigo aqui também, nós somos 3 advogados, né, da Lauren, Andrade e Rabelo. A Úrsula, né, Úrsula Lauren, uma ótima, especialistíssima em direito de família, ela é o top do direito de família de nós 3, então procurem ela lá, Úrsula Lauren. E eu estava fazendo um atendimento, né, de pessoas carentes e tal, um atendimento beneficente, né? E, ok, chegavam as pessoas perguntando, né, com dúvidas, enfim, sobre temas jurídicos, e aí a gente estava conversando, mas em um momento chegou uma criança, para mim, inclusive, acho que a mãe, eu ouvi a mãe dela virando para ela e falando assim, na verdade, vai lá, pergunta para ele. Aí eu, né, veio a criança perguntar para mim, eu falei assim, né, pode perguntar o que é. Aí a criança virou pra mim, eu não tenho muito essa referência de idade pra criança ainda não. Eu tenho uma filha, ok, minha filha é um bebê, então assim, eu sei identificar mais ou menos a idade de um bebê. Mas eu não sei quão rápido uma criança cresce, né? Pra distinguir, falar assim, essa criança deve ter tantos anos. Mas enfim, julgo eu que ela deve ter em torno de uns 4, 5 anos. E ela chegou pra mim e falou o seguinte, como é que eu faço para ser o melhor advogado do mundo? Essa pergunta veio assim, né? Ok, dei uma resposta para ele no momento lá, né? Eu falei sobre estudar, dedicação e tudo, né? Aquelas clichês, né? Respondi ele com um clichê. Perguntou, pergunta clichê, respondi como clichê. Como se eu fosse a pessoa para responder esse tipo de pergunta. Mas... E é aquele tipo de pergunta que depois você vai pensar na resposta depois. Você tem a resposta? É óbvio que não, né? Se eu soubesse como ser o melhor advogado do mundo, eu seria o melhor advogado do mundo, mas... aliás, eu acho que isso não é nem possível, mas a reflexão da pergunta é mais importante, eu acho. É impressionante como as pessoas acham normal, assim, pelo menos a princípio, é claro que não é culpa da criança, mas quando uma criança vira pra você e te faz uma pergunta dessa, você começa a questionar valores sociais, sabe? Você começa a realmente pensar assim, que tipo de sociedade você está criando, principalmente eu que tenho uma filha pequena, para gerações futuras. Eu não estou nem falando sobre o uso de tecnologia, não é isso, não. A questão é quais são os valores que você está passando, sabe? E isso me afetou porque, assim, está implícito na fala dele uma competitividade absurda, que é a característica do mundo hoje. É quem tem mais foto bonita no Instagram, é quem viaja mais, é quem ganha mais dinheiro, é quem faz isso. E aí ele vira e me pergunta, como ser o melhor advogado do mundo? Quer dizer, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor. Eu não quero estar como ser um bom advogado, como ter sucesso na advocacia. Claro que o menino não ia pensar fazer esse raciocínio que eu tô falando, mas estou pensando a nível da sociedade em si. E aí você vê os vídeos no YouTube, como fazer isso, como ser um cara isso, como, enfim, né, coaches, esse tipo esse tipo de pensamento que tomou conta do YouTube, além dos podcasts horrorosos, né?
Começou com uma ideia fantástica, hoje é horrível, né? É horrível. Todo mundo tem opinião sobre tudo, faz uns cortes horríveis e todo mundo disseminando informação de merda, né? E eu falo com propriedade, principalmente na área científica, porque, poxa, a minha primeira formação é na ciência, né? Eu sou graduado em física, eu fiz mestrado em física, a minha vida foi dentro da ciência, com método científico, enfim. E você vê esse monte de gente falando um monte de baboseira, de pseudociência, enfim. Mas isso não é a questão, não quero desviar tanto assim, né? Por isso que eu falei que esse vídeo é mais um desabafo. Ah, por que você está colocando ele na internet? Porque eu acho que é uma autorreflexão, sabe? Você falar esse tipo de coisa talvez desperte a atenção de algumas pessoas. É óbvio que eu não sou ninguém, eu não tenho, né, inscritos no meu canal inscritos significativos, mas estou tentando fazer um trabalho, estou tentando passar o que eu sei de uma forma mais simples, gravando de forma mais simples, enfim, porque eu estou tentando contribuir com conhecimento, beleza? Eu tenho plena ciência de que tudo que eu estou colocando aqui, inclusive esse vídeo está até com uma capa diferente para não confundir uma coisa com a outra, são coisas que são para ajudar, sabe? São coisas, não são coisas idiotas, não é alguém segurando uma mandioca e ganhando dinheiro em cima disso. Então, assim, a competitividade, entender o que é ser uma pessoa bem-sucedida, associada às bobagens que a gente vê hoje nas redes sociais, hoje me bateu forte. Talvez amanhã eu não ligue mais para isso, normal. Mas hoje me bateu forte, sabe? A fala desse menino, não pelo que estava na cabeça do menino, de fato. De certa forma indireta sim, mas assim, não é porque ele não tem ainda, né, essa cognição no sentido de fazer essa mescla de análise do discurso, do que está por trás. É óbvio que ele não vai fazer isso. Mas quais são os valores que a gente está passando, né? O problema, às vezes, o que eu vou falar aqui é óbvio que pondere o que eu estou falando, né? Mas o problema, às vezes, não é a criança no celular o dia inteiro. Isso é um problema, sem dúvida, mas é a criança no celular o dia inteiro exposta a qual conteúdo? É o adolescente que mexe com o celular o dia inteiro, exposta a qual conteúdo? O que ele está assistindo? É relevante? É um conteúdo interessante? Porque pensa, imagina você tem um filho de 12 anos, estou falando que todos os extremos são ruins, mas pensa, meu filho não sai do computador. É mesmo? O que ele faz no computador? Ah, ele fica o dia inteiro assistindo aulas de línguas, numa professora de inglês que leciona de graça no YouTube. E ele está aprendendo japonês, você acredita? Poxa, que legal. E eu não estou falando de superdotado não, tá? Estou falando de uma pessoa que está... Meu filho de 14 anos fica no computador o dia inteiro. É mesmo? O que ele fica fazendo? Ah, ele comprou um curso para aprender a programar de uma escola de informática e tal, e está ensinando crianças a programação, com programação de jogos, sei lá, alguma coisa assim. Pô, que legal. É muito diferente de meu filho fica o dia inteiro no celular. Ah, o que ele fica assistindo? Eu não sei. Esses YouTubezinho aí, TikTok, assistindo, sei lá, review de sei lá o que, abertura de brinquedo, gente abrindo brinquedo. Então, assim, é complicado, sabe? Como pai, assim, isso hoje me bateu muito forte, sabe? Já tinha visto essa semana esse vídeo do Felca, que de fato bateu muito forte no sentido de quão idiota a sociedade está se tornando, né? Me bateu muito forte essa questão de pensar o amanhã da minha filha. Me bateu muito forte hoje a pergunta dessa criança. Então, assim, enfim, só queria deixar essa reflexão. O meu projeto está começando agora, eu espero que ele se torne um projeto referência, né? Um projeto, não precisa ser o melhor, óbvio que não, eu sei que eu não sou o melhor, quem me dera ser o melhor. E eu sei que qualquer professor que está no YouTube não é o melhor,
Porque não existe o melhor. Existe um relevante, bem sucedido, um bom, um ótimo professor de penal. Para mim não é um professor de penal para você. Enfim, então assim, eu acredito que conforme o tempo vai passando, quem sabe esse vídeo, né, ele chegue a algumas pessoas e a cada, sei lá, 100 pessoas que assistem, talvez uma pessoa passe a refletir sobre isso, sabe? Hoje eu realmente, assim, quando eu pego o telefone e abro o meu Instagram, é óbvio que eu não vejo só conteúdos e tal, tem entretenimento no Instagram de todo mundo, até querendo ou não, mas é onde eu leio as notícias, né? Você segue sei lá, umas meia dúzia de jornais, enfim, aí eu vejo as notícias que vão aparecendo ali e tal, o jornal da minha cidade, o jornal do meu estado, um jornal já de âmbito mais nacional, ver as notícias mais ou menos, enfim. Mas quando eu penso e estou girando ali, aí começa a aparecer os videozinhos engraçados, aí eu vejo vou pro próximo, vou pro próximo, aí eu, opa, o que eu tô fazendo, né? Que perda de tempo. Pra que eu tô vendo isso? É engraçado, mas já deu, né? Já deu, né? Então fica essa reflexão, tá? Muito obrigado. Se possível, assista as minhas aulas, eu vou gravando na medida que eu posso, né? Da forma com que eu posso, com os equipamentos que eu tenho e tentando adaptar sempre, né? Enfim, no mais, me siga lá, assista minhas aulas. Se você gostou, dá aquela força pra gente. Meu nome é Douglas, tá o meu site aí, você consegue falar diretamente comigo. No mais, muito obrigado.